pessoal, sou a professora Anne Caroline e nós estamos aqui na nossa quarta aula dentro do módulo de gestão financeira. Então você que está assistindo essa aula acompanhando, pelo YouTube, não esqueça de colocar o seu nome aí nos comentários para que seja lançada aí a sua frequência, beleza? Então vamos continuar. Então nós estamos dentro da disciplina de finanças e resultado, É a nossa primeira disciplina e nós estamos falando de diversos temas aí que são provenientes aí das finanças da sua empresa, Então, falamos alguns conceitos, sobre algumas ferramentas importantes que daí te ajudam aí na gestão financeira da sua empresa. Então, continuando e só relembrando aqui antes da gente começar no tema de hoje, na aula passada a gente falou um pouco sobre a diferença da gestão financeira e da gestão econômica. Então, nós vimos ali que uma analisa ali mais o caixa, o dinheiro ali que entra, o dinheiro que sai. Então, realmente ali o que mexe com o caixa no dia a dia, que é lançado ali na gestão financeira, que vai te dar um resultado financeiro. E já na gestão econômica, nós vimos ali que é lançado não somente ali o que realmente sai do caixa, mas como, por exemplo, se você fez uma venda e essa venda foi parcelada em 3 vezes, vai ser lançado ali na gestão econômica o total dessa venda e não os parcelamentos. Na gestão financeira seria ali lançado como receita ali, como entrada somente a primeira parcela feita naquele mês, Então nós vimos aí, pessoal, se você quiser, você pode voltar aí na aula 3 e dar uma recordada aí. E aí nós entendemos um pouquinho aí a diferença das duas. E nós vimos aí, dentro da gestão econômica, uma coisa muito importante ali, para que seja apurado o resultado econômico, nós vimos ali que entram os gastos, Estou recordando porque é importante aqui para a gente continuar na aula de hoje. Então, os gastos, eles podem aí ser, então, custos e despesas, É importante a gente falar isso. Então, todas as vezes que a gente falar em gastos, a gente vai estar falando aí também sobre custos e despesas, beleza? E aí, nós temos, então, tanto gastos fixos como gastos variáveis, que vai ser a nossa primeira abordagem hoje, Hoje a gente vai falar um pouco sobre... Então, hoje nós iremos falar primeiramente sobre os gastos fixos e os gastos variáveis, Nós vamos entender aí um pouco sobre quais são os gastos fixos de uma empresa, quais são os seus gastos variáveis. E é importante essa separação, Porque os dois são gastos diferentes, são gastos que interferem aí de maneiras diferentes. Então, de início, eu vou estar passando um vídeo aqui para vocês, para exemplificar, para ficar mais claro, um vídeo bem ilustrativo, assim, que é bem legal para dar um entendimento aí sobre o que é gasto fixo e o que é gasto variável. Olá pessoal, sou o professor Daniel Santana e o vídeo de hoje é sobre custo fixo e custo variável. Se inscreva no canal e vamos comigo. Muitos empresários estão preocupados com os descontroles de seus custos. Eles não conseguem identificar onde está o problema e nem sabem como resolver. Uma das soluções é separar os custos fixos e variáveis. Mas o que é custo fixo e o que é custo variável? Vamos lá. Custo fixo, o próprio nome já diz, ele não altera, ou seja, ele não depende da produção ou das vendas. A produção ou as vendas podem aumentar ou diminuir e ele permanece igual. Exemplo, o aluguel, salário, o prolabore, a taxa da internet. Desses exemplos, vamos pegar aqui o aluguel. Imagine aí 2 meses. No primeiro mês, houve uma produção de R$2.000. O aluguel, R$1.000. No segundo mês, a produção aumentou para R$5.000. O aluguel continua R$1.000. Observem que ele não alterou conforme a produção. Agora, pessoal, atenção. Quando falo que não altera conforme a produção, isso é verdade. Mas não quer dizer que eles não alterem.
ou não mudem no longo prazo. Observe, o valor do salário mínimo pode aumentar, portanto, não é conforme a produção. O aluguel, depois do contrato, também pode aumentar, mas não é conforme a produção. E assim por diante. Atenção! Esses custos, o custo fixo, precisa de muita atenção. Ele pode aumentar muito o preço da venda de um produto e comprometer a rentabilidade da empresa. Se uma empresa vender ou produzir muito, esse custo ele é diluído aos produtos, sem muito impacto. Agora, se vender pouco, já é um grande problema. Observem esses dois exemplos. Vamos pegar o exemplo do aluguel. Imagine que em um mês o aluguel é R$ 3.000 e nesse mês produzimos 1.000 unidades. Qual o custo unitário desse produto? 3.000 dividido para 1.000, R$ 3. Ou seja, o custo unitário é R$ 3. Imagine que em um outro mês o aluguel continua R$ 3.000, porém a produção aumenta para 5.000. Qual é o custo de cada produto? Custo unitário? 60 centavos. Observe a diferença, como a partir do momento da produção aumentar ou diminuir, como o custo fixo impacta no custo unitário do produto e futuramente no preço desse produto. Vamos para o próximo tipo de custo, o custo variável. Esse custo depende totalmente da produção ou vendas. Ele só vai existir se produzir ou vender. Quanto mais produz ou vende, mais custo variável se tem. Exemplos: matéria-prima, comissão, energia. Então observem, imaginem que no mês foi gasto R$ 1.000 de matéria-prima para produzir 500 unidades. Qual é o custo unitário desse produto? R$ 1.000 dividido por 500, R$ 2. O custo unitário é R$ 2. Agora, observe uma evolução de mais 3 meses. Se produzir 600 unidades vezes R$ 2, R$ 1.200. Já mudou. Era 1.000 para 1.200. Era 500 unidades, foi para 600. E se for para 900? 900 vezes 2, R$ 1.800. 1.200. Outro mês, aumentando para 1.200 vezes 2, R$ 2.400. Então, observem. Os custos unitários dependem da quantidade de vendas ou da produção. Quanto mais produz, mais custo variável. Ou seja, foi alterando conforme a produção. Ao momento em que aumentou a produção, aumentou os custos. Observe essa dica. O empresário ele deve fazer bem a leitura dos seus gastos, identificando seus custos fixos, para impactar menos. Então é necessário manter a produção ou reduzir os gastos fixos, mudando aluguel, reduzindo a mão de obra e utilizando de estratégias para aumentar essa produção. Ok? Para finalizar esse vídeo, vou trabalhar uma questão aqui da Universidade Federal do Goiás para um cargo de engenheiro de produção em 2018. Uma questão de contabilidade de custo. Observe comigo a leitura. Para tomar a decisão de produzir determinado item, a empresa precisa estabelecer quais são os custos de produção, uma vez que este interfere diretamente no lucro da firma. De forma simplificada, a firma pode inicialmente estabelecer quais são os custos fixos e as variáveis para a produção desse determinado produto. Diante disso, qual dos custos relacionados corresponde ao custo variável da firma? Letra A. Salário do funcionário? Letra B. Energia elétrica? Letra C. Aluguel? Letra D. Imposto predial e territorial urbano? O IPTU? Gente, pelo que nós falamos, existe um custo que não depende da produção e existe um custo que depende da produção. O que não depende é fixo, o que depende é variável. E analisando as alternativas, o salário do funcionário não depende, então é fixo. O aluguel não depende, é fixo. O imposto predial também não depende da produção, é fixo. Agora, a energia elétrica, quanto mais se produz, mais energia se paga. Então, letra B. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal,
compartilhem esse vídeo, comentem aqui também nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Tá bom, pessoal? Olha só, se querem saber como funciona o meu serviço de acompanhamento, mentoria, aula particular, meu contato está na descrição desse vídeo. Falem comigo que eu explico para vocês. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Bom estudo para vocês. Então, a gente teve aí uma noção, né, sobre qual a diferença de gastos fixos e gastos variáveis, né? A gente vê que um tem a interferência aí da produção, do volume de vendas, que é os gastos variáveis, né? Então, se no mês você vender um tanto, você vai ter um tanto de gastos variáveis. Se no outro mês aquela venda ali baixou, você vai ter também uma interferência ali nos gastos variáveis, ele vai oscilar ali também, né? Então, o gasto variável ele só ocorre quando, né, você vende, vamos colocar assim. Então, se você não vende, não vai ocorrer o gasto variável. Como, por exemplo, se você gasto variáveis, vamos colocar aqui a comissão, né? Comissão é um gasto variável. Então, se você não vende, então você não vai pagar comissão, né? Então, é um gasto ali que você tem quando realmente acontece o evento ali, certo ali. E aí os gastos fixos, independente se a sua venda oscilou, se a sua produção diminuiu ou aumentou, o gasto fixo ele vai continuar naquele valor, né? Como a gente pôde entender. Então, se você vendeu, você teve aí R$2.000 de vendas no mês de janeiro, e você tem aí o seu aluguel, vamos colocar aí aluguel de R$500, né? Aí no mês de fevereiro você teve uma venda, uma receita aí de R$4.000. O seu aluguel continuou R$500. Supondo que você daí teve uma receita de R$1.000, o seu aluguel continuou R$500. Então ele não tem interferência das suas vendas, ele não tem interferência ali da sua produção, beleza? Então, a grande questão é assim, se você quer saber se é um gasto fixo, um gasto variável, né? Pergunta, olha, se eu deixar de fazer isso, esse gasto vai continuar? Se eu não vender, como por exemplo, esse gasto vai continuar? Se você não teve esse gasto, então ele é um gasto variável. Agora, por exemplo, se eu deixar de vender, esse gasto continuou, então ele é um gasto fixo. Ele é um gasto que não tem interferência da produção, ele não é um gasto que tem interferência das suas vendas. Então, como por exemplo, daí o aluguel é um exemplo bem legal assim, bem fácil de entender, né? Então, essas são as diferenças aí dos gastos fixos e dos gastos variáveis. Continuando aqui, então, a gente vai para a próxima. Olha lá. Então, gasto fixo. A gente tem um exemplo aqui de gasto fixo. Vou estar mostrando para vocês. A empresa teve custos com salários e encargos da produção nos últimos 3 meses, nos seguintes totais. Então, ali teve um custo de salários ali, né? No primeiro mês, 5.350, no segundo mês, 5.700, no terceiro mês, 5.450. Então, os salários aí teve uma média, né? Teve aí algumas oscilações, mas foi uma oscilação pequena. Seus funcionários não recebem por unidade produzida, mas sim um salário fixo mensal. Então, aqui não tem comissão, aqui não tem, né? É sim um salário fixo. É importante a gente dizer isso. Olha lá, no mesmo período foram produzidas 5.000 unidades, 6.000 unidades e 7.000 unidades. Então, a gente vê que na produção teve uma oscilação grande, né? Então, teve aqui um aumento aqui da produção considerável. Olha lá, note que os salários se alteraram entre um mês e outro, mas isso não guardou relação com as quantidades vendidas. Enquanto a produção só aumentou, o total desses custos oscilou para cima e para baixo. Esse é um custo que será tratado como fixo, um custo médio de 5.100. Então, o que a gente pode entender aqui? Nós temos aqui, então, o salário fixo, né? E aí teve uma média, então, desse custo, né? Nós conseguimos tirar uma média. Essa variação aqui, essa oscilação, pode ser ocasionada por alguma falta,
né, alguma hora extra, alguma outra coisa assim, mas não foi devido à produção. Não foi porque a produção aumentou que houve aqui uma diferença, né? Mas pode ter sido por outra coisa fora aí a produção ou as vendas, né? Mas não teve ligação com a produção. Então a produção aqui aumentou, mas os meus funcionários eles recebem um salário fixo. Então eu consegui tirar uma média. Gastos variáveis é mais difícil, né? Você ali não consegue tirar ali uma média, mas um gasto fixo que você tem ali todo mês, independente das vendas, independente da produção, você é mais fácil de você ali tirar uma média. Você consegue tirar uma média, que foi nesse caso. O custo médio ali, fixo ali de salários é de 5.500, beleza? Então, a gente teve aqui um exemplo de gasto fixo. Já um exemplo de gasto variável. A empresa vende seu produto a R$ 33,00 a unidade. Independente se for à vista ou a prazo, ela paga uma comissão de 2%, né, para os vendedores. Essa é uma despesa que será tratada como variável, despesa de 66 centavos por unidade vendida. No período em análise foram vendidas 4.800 unidades, 6.100 unidades, 6.800 unidades. Então, a gente vê aqui que esses funcionários, eles recebem por comissão, né? Então, eles têm comissão ali. E aí é interessante isso. Então, 2% de R$ 33,00 vai dar um total aqui de 66 centavos. Então, aqui teve uma oscilação na produção, né? 4.800, 6.100, 6.800. Então, vai ter uma diferença nos salários, vai ter uma oscilação aí. Então, se vendeu menos, vai ter um tanto de comissão, você vai pagar menos comissão. Quando vendeu mais, você vai pagar mais comissão, né? E assim vai indo, né? Nunca vai ter às vezes pode até ter, um mês ou em outro você vender ali algo parecido, ter uma receita ali parecida, mas é mais difícil ali, né? Por quê? Porque não é um gasto que você tem fixo, né? Às vezes nesse mês eu posso, como por exemplo aqui eu produzi, aqui eu vendi 4.800 unidades. E aí no próximo mês eu já vendi 6.100, no próximo eu já vendi 6.800, no próximo eu posso ter voltado próximo desse valor. Então, tem uma oscilação. Então, a comissão ela é tratada como uma despesa variável, porque não é certo, né? Às vezes, se você não vende, você não vai pagar comissão. Então, se você vende pouco, vai pagar pouca comissão. Se vende muito, vai pagar muita comissão. Então, vai variando assim, né? Olha lá. Então, ó, que nem no primeiro mês, aí 66 centavos, né, de comissão aí por unidade para cada funcionário. Olha lá, no primeiro mês eu vendi 4.800, aí eu vou multiplicar esse número aqui por 66 centavos. Me dá um total de 3.168. No segundo mês, 6.100. Vou multiplicar esse valor por 66 centavos, dá um total de 4.026. Então, percebe que tem uma oscilação, não tem uma média aqui. Olha lá, pulando lá para o último, ó, dá um total de 2.640. Então, nós não temos uma média de salário aqui, nós não temos uma média de comissão. Por quê? Porque ela oscilou. À medida das minhas vendas, à medida da minha produção, teve uma oscilação ali. Então, esse que é considerado um gasto variável, né? Então, não é só a comissão, mas tem outros gastos variáveis. Então, é importante isso. Algo legal de lembrar aqui que também pode existir os gastos semi-variáveis, que, por exemplo, a gente vê empresas que dão um salário fixo para o funcionário, vamos colocar o vendedor, e aí proporciona a comissão. Então, tem vendedores que eles têm um salário fixo e mais a comissão. Então, isso pode ser considerado ali um gasto semi-variável, né? Por quê? Porque ele tem um gasto fixo, ele tem um salário fixo e mais a comissão. Então, a empresa ali tem dois gastos diferentes ali com esse funcionário. Tanto um gasto fixo, né? Então, ele tem uma média ali de salário fixo para o funcionário e tem uma média ali na verdade, tem ali o a mais que ele paga, que é a comissão, que ele não tem uma média, é de acordo com o que o funcionário dele vender, né?
Então é legal entender essa diferença dessas duas situações, né? Tanto gasto fixo quanto gasto variável. E a gente viu lá que para formular, né? A gente vai ver que para formular, né? Como por exemplo o preço de venda, a gente precisa elencar, né, esses gastos. É importante elencar esses gastos aí dentro da sua empresa, beleza? Vamos lá. Então nós partimos agora, depois de entender aí um pouco sobre a diferença de gasto fixo e gasto variável, nós partimos agora para a definição de formação do preço de venda, né? Nós vamos entender aí esse processo de formação do preço de venda, que é importante, né? Não deixa de ser importante você olhar para o preço para o preço que você tem ofertado aí o seu produto ou o seu serviço, né? Então a gente vai falar aí, detalhar um pouco esse processo aí de formação do preço de venda. Olha lá. Saber formar o preço corretamente é fundamental para qualquer empreendimento. Não que isso seja garantia de sucesso, mas se esse preço for calculado de forma errada, há grandes chances de insucesso. Então, olha que interessante a gente saber disso, né? Às vezes a gente vê empresários falando, né? Olha, eu tenho um produto lá, mas eu acho que eu tenho cobrado um valor aí abaixo do que eu poderia, né? Então, às vezes, ou você está cobrando um preço, né, muito alto e não está gerando receita para você não está conseguindo vender aquele produto, ou você está vendendo aquele produto com um preço muito abaixo, o que está dificultando aí você ter um lucro, né, e um preço que às vezes não está cobrindo os seus custos e as suas despesas. Então, por isso que é importante analisar, né, pensar corretamente aí, analisar o seu preço, se ele vai cobrir o seu custo, a sua despesa, se ele vai aí te proporcionar um lucro. Então é importante isso, analisar, né, como foi aí a sua formação de preço, ou como você vai formar o preço dos produtos da sua futura empresa. Então é importante pensar nisso aí. Olha lá. Então, alguns objetivos do preço. Vamos entender aqui primeiramente. Primeiro, levar ao maior lucro possível. Então, é importante isso, né? No médio e no longo prazo, de forma sustentável. Segunda coisa, possibilitar o uso da capacidade plena da empresa. Terceira coisa, evitar perdas e desperdícios. Eliminar excessos de estoque, né? Então, você precisa ter um preço ali que vai fazer com que você venda, né? Que não vai ali ficar acumulando o seu estoque ali, fazer com que você tenha que desperdiçar produtos, né? Porque daí, se você não vende, às vezes vai dando a data de validade ali dos seus produtos, né? E aí vai ocasionando uma perda, um desperdício, aí um excesso de estoque. Então, é importante isso. Olha lá. Enfrentar a concorrência e saber trabalhar a sazonalidade. Sazonalidade, nós vemos aí os eventos, né, que acontecem em algumas épocas. Então, é você saber trabalhar nesses momentos, né? Você aí saber mexer no seu preço aí nessas horas. Então, por exemplo, aí nós temos Natal, Páscoa. Então, é importante aí saber trabalhar nessas datas, saber moldar o seu preço aí nessas datas. Olha lá. Atender aos objetivos de preço dos clientes. Então, não tem somente ali o seu apuramento interno, mas você também olhar para o seu cliente. Será que o meu cliente está disposto a pagar esse preço no meu produto? Então, é algo bem interessante de se pensar, de analisar, de levar em consideração, né? Você analisar ali o preço que você deseja colocar e o preço que o seu cliente está disposto a pagar. Porque a maioria dos clientes, ele tem ali um preço que ele olha ali, esse produto, será que vale isso, né? Eu dou tanto nesse produto. Tem muito cliente assim. Então, é interessante ter esses dois olhares. Proporcionar o retorno esperado pelos sócios ou proprietários. Então, o preço ali, ele vai te dar um retorno, né? Como eu disse, ele tem que te dar um retorno aí para cobrir todos os seus custos, suas despesas, né? Ele tem que te dar um retorno aí para trazer lucro para sua empresa e aí, né, possibilitar a sua empresa continuar aí trabalhando, né, operando.
Então, é importante você pensar, você analisar o seu preço e formar o seu preço de uma forma correta. Então, preço de venda é o valor pelo qual o produto ou o serviço será vendido. Então, nós temos preço de venda é igual a gastos fixos, mais gastos variáveis e mais o lucro. Então, nós temos aqui, o preço de venda ele vai ser composto por essas três situações aqui principais, que é os meus gastos fixos, né? O que eu tenho ali de fixo, que eu tenho ali todo mês que está ali e não desaparece, independente se eu venda mais ou venda menos. Os meus gastos variáveis, que daí são os gastos ali decorrentes da produção, das vendas, né? E mais o meu lucro, mais a minha porcentagem aí de lucro, né? Que vai manter a minha empresa aí. Então, vamos lá. Olha lá. Então, quando se trabalha a precificação dos produtos, mercadorias e serviços da empresa, nós temos que levar em consideração dois conjuntos de aspectos. Então, nós temos que levar aqui em consideração o mercado, beleza? E nós temos que levar em consideração os custos. Então, são duas coisas que nós temos que levar em consideração, o mercado e os custos. Nós vamos entender aí mais pra frente um pouquinho o significado aí de cada uma delas, né? Olha lá. Então, formação de preço baseada no mercado. Então, nós temos alguns autores que trazem alguns métodos, né, com relação a preços que foram baseados no mercado. Como, por exemplo, esse primeiro autor aqui, Santos, né? Então, ele traz alguns métodos de formação de preço baseada no mercado, né? Olha lá, primeiramente, método do preço concorrente. Então, nós temos esse primeiro método aqui, né, que é bem comum também. É você olhar o quanto o seu concorrente está vendendo. Você basear o seu preço decorrente ali, você olhando para o seu concorrente. Então, eu olhei lá para o meu concorrente, ele está vendendo a R$20, vou vender por 18, né? Vou vender um preço aí um pouquinho mais baixo, né? Então, você vai analisar, você vai formular o seu preço com base no seu concorrente, com base naquela empresa que vende aí praticamente aí o mesmo produto, o mesmo ramo ali que o seu. Então, você vai formular o seu preço com base ali, olhando para o seu concorrente. Nós temos também o método de imitação de preços, que daí é você olhar para o concorrente e você imitar o preço dele, né? Então, você não só se baseou, mas você imitou. Ele vende R$20, vou vender por R$20 também. Então, você imitou o preço do seu concorrente. Você não olhou ali, você não fez um apuramento interno, mas você olhou ali para o concorrente, viu o produto dele, viu que é o mesmo que o seu, né? E aí você imitou aquele preço. Então, é uma forma também de formar preço com base no mercado. O outro método ali é o método dos preços agressivos. Então, é quando os preços eles são reduzidos muito, visando combater ou até eliminar a concorrência. Então, a minha concorrência vende por R$20, eu vou vender ali por R$15, para realmente ali abalar ali a concorrência, né? Então, esse aqui é o método dos preços agressivos. Então, vou oferecer ali bem abaixo da minha concorrência, vou olhar o preço que a minha concorrência está ofertando e vou oferecer bem mais baixo. Então, esse é o método dos preços agressivos. Nós temos também o método dos preços promocionais, como o nome já diz aqui, né? Então, são promoções. São mercadorias aí que você oferta, né, a preços bem mais baixos aí que a concorrência e você coloca aí como promoção, né, em algum momento, em algum período aí, e aí você coloca alguns produtos, seleciona, né, algum produto para colocar em promoção para atrair cliente, né, então você faz isso com o objetivo de atrair mais clientes. E aí fazendo promoção, você viu ali que a concorrência está no valor, vou colocar esse produto aqui em promoção, né? Um pouquinho mais abaixo aí da concorrência. Então, a gente vê aqui que tem uma, né? Eles se ligam aqui, né? Eles são meio parecidos,
mas são métodos aqui que são aplicáveis e que pode ser aplicáveis aí na formação de preço baseado no mercado, né? Tem muitos empresários, tem muitos que fazem isso, que fazem esse processo baseado no mercado, né? Que formulam os seus preços com base no mercado. E aí nós temos aqui outro autor, esse autor aqui é o Kogan, e ele também traz outros métodos ali, outras situações de formação de preço ali com base no mercado. São coisas bem interessantes ali, né? Como, por exemplo, a desnatação. O que ocorre na desnatação? Na desnatação são aquelas empresas que oferecem um produto por um preço bem alto, e aí quando essa empresa consegue já ir, né? Quando ela colocou ali no mercado e ela ofereceu o seu produto por um preço bem alto, e aí ela já conseguiu ali arrecadar receita ali que vai cobrir os gastos dela, os custos aí de projeto e tudo mais, e daí ela vai abaixando o preço. É bem interessante isso, né? E ocorre bastante. A gente vê grandes empresas aí no mercado hoje que faz isso, como por exemplo, vamos colocar aqui a televisão. A gente vê aí alguma loja aí grande lançando uma televisão, né? Colocando aí uma televisão lá num preço bem alto. E aí tem aquelas pessoas que estão atrás de novidade, né? Nossa, olha essa televisão, olha o tamanho dela, olha as funções dela e tal. E aí tem pessoas que vão comprar essa televisão por esse valor. E aí ocorre ali aquela desnatação, né? A empresa consegue ali tirar ali o custos dos projetos, consegue né, arcar ali com todos os gastos e tudo mais. E aí quando ela vê que já foi aí essa desnatação, então ela começa a baixar o preço. É comum isso, né? A gente daí começar a ver essa televisão por um valor mais baixo. Daqui a alguns meses, né, alguns anos, essa televisão já está lá, às vezes até pela metade do preço. Então é interessante isso também. Olha lá, nós vemos aqui também igualando a estratégia da concorrência. Então, nesse caso aqui, igualando a estratégia da concorrência, então você vai se igualar aos preços da sua concorrência, né? E tentando ganhar em outras áreas, como por exemplo no atendimento, na forma de atender, na entrega, né? E aí é interessante isso, né? Então não vai ter uma competição ali nos preços, você vai se igualar ao preço da sua concorrente e você vai tentar ganhar em outras áreas. Por exemplo, no atendimento, na entrega, vamos colocar aí vamos colocar um fast food aí, né? Que atende delivery. Então, ela vai focar ali na rapidez ali da entrega. Às vezes ela vai igualar o preço da concorrência, só que ela vai focar ali na rapidez da entrega. Então, o diferencial dela ali vai ser atrair esses clientes por essa rapidez aí na entrega. Então, é interessante isso também. Líderes de preço e seguidores, isso é interessante também, né? Então, nós temos aí, essa situação é quando tem uma grande empresa, né, uma líder lá de mercado e outras menores daí, né? Então, nós temos ali uma líder de preço que fica ali com seus preços lá em cima. A gente vê um pouquinho isso aí com a Apple, né? Que daí os seus iPhones são um valor super alto. E aí, tipo, é como se ela fosse a líder de preço aí no mercado. Nós vemos aí outras empresas aí menores aí, né? Então, nós temos aí um líder de preço e seus seguidores. E aí nós temos também o preço predatório, que é quando os preços eles permanecem imutáveis, ou seja, por um longo período de tempo, né? Então, por um tempo aí, esse preço não muda, né? Porque às vezes pode ser aí, essa mudança pode ocasionar aí algo ruim aí para a empresa. E aí nós temos também o desconto periódico ou randômico, né? Que é um desconto que você dá aí em algum período. Na sexta-feira nós temos aí hambúrguer pela metade do preço. Então, são dias aí, são algumas épocas que você separa para ofertar aí um desconto, algo assim. Nós temos também preços inferiores aos da concorrência,
que é o que a gente falou aqui um pouco, né? Que é quando você oferece o seu produto mais baixo aí que o da concorrência, coloca aí num valor para aí abalar a concorrência, para trazer mais clientes. E nós temos também algo bem interessante que é o preço de penetração. E trazendo aqui da desnatação, que é quando a empresa ela lança um produto lá com um valor alto e depois, conforme vai passando o tempo, ela vai diminuindo esse preço. O preço de penetração vai ser um preço em que a empresa ela vai colocar, né, o seu produto ali por um valor abaixo, e aí conforme for atraindo clientes, conforme esse produto for ali crescendo em vendas e vendendo e vendendo e vendendo, daí ela vai aumentando, né, o seu preço. Isso é bem comum hoje em dia também, né? Uma empresa que coloca um produto, que coloca alguma coisa, abrir a minha hamburgueria agora, vou ofertar aí os hambúrgueres com um preço aí mais baixo, aí vou começar, e aí essa hamburgueria começa a fazer sucesso, começa a atrair clientes aí e tal, começa a fidelizar clientes, e daí ela vai aí aumentando o seu preço, né? De pouquinho em pouquinho ela vai aumentando o preço. A gente já viu coisas assim, né? Parecidas, alguns exemplos assim, né? Daí às vezes a gente consome nessa empresa, né? Aí daqui um tempo volta lá, nossa, mas esse preço aumentou. Por quê? Porque foi um preço aí de penetração. Eu comecei com um preço mais baixo, né? Então meu lucro ele foi mais baixo. Daí, conforme o passar do tempo, eu fui aumentando para o meu lucro crescer também. Então nós temos essas duas situações aí bem legais, aí, bem interessantes que acontecem hoje em dia, né? E nós temos aí também o preço inflacionário, que é a medida aí das oscilações da inflação, né, que acontece, daí são os preços que vão se adequando aí, né, à inflação. Então, conforme a inflação vai subindo, então, esses preços aí, né, isso interfere nos preços de alguns produtos e aí vai, né, se adequando conforme a inflação. Então, a gente tem esses diversos exemplos aí, nós temos outros exemplos também de formação de preço, outras nomeações para preço, né, que acontece, que você pode fazer na sua empresa. E esses foram aqui alguns exemplos bem legais aí, que traz aí a formação de preço, então, baseado no mercado. Então, você olha externamente, né, você olha para fora da sua empresa para poder formular o preço aí dos seus produtos, dos seus serviços. Então, é algo bem interessante também. Olha lá, ainda dentro das questões de precificação baseada no mercado, não há como deixar de mencionar dois aspectos importantíssimos: valor percebido pelo cliente e diferencial de nosso produto. Onde ou o que o cliente vê de valor na sua empresa tem uma grande vantagem sobre a concorrência. Isso é interessante, porque chega a um ponto que vai ter essa diferença entre valor e preço, né? Que as duas coisas chega num ponto que você vai ver que que não são iguais, né? Então, às vezes tem aqueles clientes que têm um valor, né? Que tem ali esse valor percebido, e daí, independente do preço, né? A gente vê aí como, por exemplo, no iPhone, o preço é alto, mas tem cliente ali que não importa o preço, lançou ali um iPhone novo, não importa o preço, aquele cliente vai querer, né? Por quê? Porque ele é um valor envolvido ali. Então, e isso interfere no seu preço, né? Então, independente do quanto você colocar, vai ter cliente que vai querer ali o seu produto, né? Por quê? Porque é muito mais que um preço, é muito mais que dinheiro ali, né? Então, isso interfere também, é algo para se pensar, é algo para investir, né, no valor aí proporcionado aí para o cliente, no diferencial do seu produto. Então, isso é interessante também, porque vai interferir ali no seu preço. Às vezes nós vemos empresas aí que às vezes aumentou alguns centavos aí no seu valor, já perde aí uma camada grande de clientes, né? E às vezes a gente vê empresas que mexem no seu preço de uma forma, tipo, absurda, mas
continuou ali um valor considerável, um tanto considerável de clientes. Por quê? Porque tem esse valor aí envolvido, né? Que é muito mais que o preço. Então isso é interessante de analisar ali, de estudar. É bem bacana também. Olha lá. E aí, pessoal, nós partimos então para a segunda situação. Então, nós falamos sobre a formação de preço baseada no mercado, né? Então, no exterior da sua empresa. E aí, nós temos a formação de preço baseada no custo da mercadoria ou do produto. Então, olha lá. Consiste em adicionar uma margem ao custo dos produtos ou das mercadorias suficiente para cobrir o lucro esperado pela empresa, considerando ainda as despesas operacionais. O processo de adicionar margem fixa a um custo base é geralmente conhecido pela expressão markup. Então, nós temos essa situação aqui, nós temos esse conceito aqui, que é o quê? É ali, né, um preço suficiente que vai cobrir o seu lucro, né, esperado, e que vai cobrir também as suas despesas operacionais, né? Então, nós temos ali um custo base, nós vamos adicionar ali uma margem, né, para que cubra aí esses custos, para que traga lucro. E aí, essa formação de preço aí é chamada por markup. Não sei se já ouviram falar, se já estudaram um pouquinho, então a gente vai ter um exemplo aqui, né? Olha lá. Então, a formação do markup. O markup é um índice aplicado sobre o custo base de um bem ou serviço para a formação do preço de venda, que tem por finalidade cobrir as seguintes contas. Então, nós vimos aqui, ó, que nós temos um custo base, né? Então, é necessário para a formação do markup, nós temos que ter um custo base do produto, e aí, do produto ou do serviço, e aí nós vamos adicionar aí um índice, né? Nós vamos adicionar uma margem aí para a formação, então, do preço de venda, que é pelo quanto você vai ofertar aquele produto. Então, olha lá. Então, o markup, ele cobre ali essas seguintes contas, ó. Então, o imposto sobre vendas, as taxas variáveis sobre vendas, ele cobre também os custos fixos de produção, né? E também as despesas administrativas e comerciais fixas, e o lucro. Então, ele cobre todos esses elementos aqui, né? O markup, ele tem que te dar um preço de venda que cubra todos esses elementos que você precisa arcar ali, né? E precisa sobrar também. Então, olha que interessante isso. Olha lá. Então, a gente entra agora para as fases do cálculo do preço de venda com o markup. Então, a gente agora coloca a mão na massa e vamos aí praticar e ver como que você elabora isso, o seu preço de venda com relação ao markup. Olha lá. Então, nós temos algumas fases do markup. A gente vai fazer as fases principais aqui, né? Que vamos estabelecer o custo base, né? Levantamento dos elementos percentuais que compõem o markup, cálculo do preço de venda à vista, e aí nós temos também essas fases aqui, né? Mas nós vamos focar aqui nas fases principais aqui, né? Até você chegar ali no preço de venda à vista ali, que é bem interessante também, mas nós temos também o cálculo do preço de venda a prazo ou em condições diferenciadas, nós temos o teste do preço em condições de mercado e efetuar os ajustes necessários, que é quando você olha ali, né? Você viu ali, comparou o seu preço com o mercado, você viu aí a situação que ficou, né? Esse preço que eu formulei é de acordo com o mercado, como que tá? Será que tá algo, né, muito elevado ou algo muito baixo de acordo com o mercado? Então, você vai fazer essa análise, essa comparação e aí efetuar os ajustes necessários, né? O que eu preciso ajustar, o que eu preciso mudar. Então, é interessante isso. Olha lá. Então, pegamos esse exemplo aqui, ó. A empresa modelo precisa calcular o preço de sua mercadoria modelícia. O gerente disse que cada unidade é comprada por R$20. Então, cada unidade aqui, né, dessa mercadoria é comprada por R$20. A empresa tem crédito de ICMS na compra de 18%. Então, essa empresa aqui é de regime normal, tá? Então, ela tem aqui um desconto aqui de ICMS, de tributos. Então, algumas empresas, elas não têm,
né? Então, se não tivesse, daí o meu custo base aqui, né, o meu custo inicial seria de R$ 20 somente. Mas como essa aqui tem ICMS, vai ter um desconto ali, então. Olha lá. Quando ela vender a mercadoria, esse valor será descontado quando for recolher o imposto para o fisco estadual. Então, eu vou descontar isso aqui só quando eu for vender, né, a minha mercadoria. Eu vou agregar isso aqui só quando eu for vender a minha mercadoria. Então, olha lá. Nós temos ICMS na venda de 18%, né, o resultado já deu lá pra gente. PIS mais COFINS na venda também. Então, algumas empresas, pessoal, não tem, né, tais tributos. Tem, às vezes, alguma outra taxa, vai de acordo aí com cada regime aí que as empresas estão. Nessa aqui, que a gente pegou de exemplo, ela tem, né? Só que se ela não tivesse, né, poderia excluir esses tributos aqui. Se tivesse outro valor, então colocaria aqui, né, linkaria aqui. Mas essa aqui tem esse exemplo, né, vai ter esse valor aqui, vai ter esses tributos. E aí essa empresa, ela tem comissão de vendas de 2,60%, né? E aí também tem despesas operacionais de 15%, foi levantado que essa empresa, né, ela tem aí uma despesa de 15%, uma despesa operacional de 15% e um lucro esperado de 14%. Então, de cada unidade vendida, essa despesa, constatou ali, então, ela teve uma média ali de vendas, né? Ela pegou uma média ali, uma estimativa de vendas e ela elencou ali quais são as despesas operacionais dela, né? E aí fez essa divisão, aí fez essa conta e chegou que 15% daí são essas despesas operacionais. Então, nós temos aí o lucro esperado também, né? Olha lá. A partir dos controles de gasto, estimou-se que cada unidade vendida deve destinar 15% do seu valor para cobrir despesas comerciais e administrativas. Então, de cada unidade vendida constatou-se, né, que cada produto vendido ali deve destinar 15% para despesas operacionais. Assim como também cada produto vendido deve destinar 14% de lucro. Então, colocaram uma margem ali de 14% de lucro esperado, beleza? Então, a gente vai entender um pouco mais aqui. Olha lá, então, seguindo a primeira fase, é o cálculo do custo base, né? Olha lá, então, nós tomamos o preço de compra de R$20 e reduzimos 18% do crédito de ICMS. Por quê? Porque isso aqui será descontado, será levado em consideração somente lá na venda, né? Esse valor aqui será, ele virá aqui, né, a contabilizar, ser registrado lá no momento da venda. Então, a gente vai pegar o custo base aqui, descontar esses 18% e pegar o nosso custo base real aqui. Então, mesmo que tenha ocorrido um desembolso à vista ou a prazo de R$20, nosso custo base é de R$16,40. Isso porque o ICMS será recuperado futuramente, beleza? Então, meu preço de compra é de R$20, meu crédito de ICMS é de R$3,60. Então, olha lá, tem um crédito de ICMS de R$3,60. E aí, quanto que é o meu custo base, então? R$16,40. Então, se eu não tivesse isso aqui, né, ou algum outro tributo, daí eu descontaria aqui. Se eu não tivesse esse tributo, então ficaria ali o meu custo base de R$20, né? Mas, nesse caso aqui, o meu custo base ficou de R$16,40. Olha lá, segunda fase. É a identificação dos elementos percentuais que integram o preço de venda. A partir da soma deles, podemos obter o markup divisor. Então, o markup divisor, a fórmula dele é 100% menos, né, a soma das taxas percentuais. Quais são as taxas percentuais? São essas taxas aqui, pessoal, que a gente viu aqui, ó. Então, essas são as taxas percentuais. Então, eu tenho que descontar aqui de cada produto, um tributo de 18%. Eu tenho que descontar aqui, ó, PIS e COFINS, aqui, ó, de 3,65%. De cada produto, eu desconto 2,60% de comissão. De cada produto, eu desconto 15% de despesa operacional. De cada produto, eu desconto 14% do lucro, né? Então, olha lá, ó. Então, a soma daquele percentual deu 53,25, beleza? Então, olha lá, meu markup divisor é 100%,
né? Esse número já fica aqui na fórmula, menos aí o meu percentual, então, 53,25%. Então, o meu resultado, pessoal, foi de 46,75%. E aí, se eu divido esse número aqui por 100, vai ficar 0,4675. Então, olha aí, nós chegamos nesse valor. Meu markup, então, é de, vamos pegar esse valor aqui, ó, 0,4675. E aí, nós vamos para a terceira fase, que é calcular o preço de venda da nossa mercadoria. Então, aqui nós vamos calcular o preço de venda, nós vamos chegar aqui nessa fase principal, né? Então, esse cálculo não poderia ser mais fácil. Então, nós tomamos aí o custo base, né? E dividimos pelo markup divisor. Então, nós pegamos lá, ó, 16,40, que é o nosso custo base, olha lá. E nós vamos dividir pelo nosso markup divisor. Qual que é o markup divisor? Nós vamos pegar esse número aqui, ó, né? Já tiramos da porcentagem, então de 0,4675. Olha lá. Então, a minha fórmula é preço de venda é igual a custo base dividido, pelo markup divisor. E aí, nós vemos aqui, ó. Então, eu pego lá 16,40 dividido por 46,75, né? 0,4675. Então, meu preço de venda vai ser de 35,08 centavos. Então, 35,08 reais. Então, esse valor aqui, ele tem que cobrir os meus gastos fixos, os meus gastos variáveis e tem que me gerar lucro. Então, olha aqui nesse resultado, ó. Então, nós chegamos ao preço de venda aí de R$ 35,08. Então, vamos analisar aqui esse preço de venda, né? Vamos ver aí o resultado. Vamos conferir, tirar a prova real. Olha lá. Então, desse 35 aqui, eu desconto 18% de ICMS. Então, 18% de 35 é 6,31. Então, vou descontando aqui, ó. PIS e COFINS, 3,65, como a gente viu lá atrás naquela tabela, né? As porcentagens. Então, 3,65% de 35,08 centavos é 1,28. Então, eu desconto esses dois tributos desse valor do preço de venda. Eu fico com R$ 27,49. Desculpe, pessoal, R$ 27,49. Beleza? Então, esse é o meu preço de venda líquido. Então, e aí vem o custo da minha mercadoria. Quanto que foi o custo da minha mercadoria? Foi de R$16,40, né? Então, R$16,40 lá foi o meu custo base. Então, eu desconto desse valor aqui e aí fica um lucro bruto de R$11,09. E aí eu tenho a minha comissão, né? Que é 2,6% do preço de venda. Então, 2,6% do meu preço de venda vai ser igual a 91 centavos. Então, eu vou descontar aqui do meu lucro bruto 91 centavos. As minhas despesas, né, 15%, né, cada produto deve contribuir aí 15% para a despesa. E aí, que é 5,26 centavos. E aí, me traz um lucro esperado de 4,92, que é o mesmo que 14%. Então, esse valor aqui é 14% do meu preço de venda, beleza? Então, esse aqui é a prova real aí do nosso preço de venda. Então, se você quiser aí, volta aí esse vídeo aí, dá uma analisada novamente, né? Que eu espero ter contribuído para você entender aí um pouquinho sobre o que é markup, né? As principais fases aí para você formular o seu preço de venda, beleza? Então, pessoal, é isso aí, né? Então, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, né, alguns complementos lá para vocês estarem entendendo melhor sobre o que é o markup, sobre como formular o preço de venda, né? Então, eu coloquei lá alguns elementos, algumas atividades complementares lá, às vezes um vídeo ou alguma atividade eu tenho colocado lá para ajudar aí no conhecimento, ajudar aí na prática de vocês, tá bom? Então, muito obrigado por acompanhar até aqui. Muito obrigado por essa aula e até a próxima aula, então. Obrigado, pessoal. Nós temos também essa tabela para apurar o resultado financeiro.
Então, cada uma dessas tabelas, elas têm ali, né, elementos diferentes aqui para a gente colocar. Então, a gente vai estar olhando ali e tirando as informações que entram aqui no resultado financeiro. Então, ali no final, a gente vai ver, né, qual foi o resultado. Então, vamos entender um pouquinho melhor aqui. Então, pessoal, nós temos essa tabela aqui, né? Então, nós vamos ter uma tabela para apurar o resultado financeiro e nós teremos também uma tabela para apurar o resultado econômico. Então, as duas, elas não têm elementos iguais, né? Aqui nós vamos ter vendas à vista no mês. Primeiro, a gente vai ter o saldo inicial de caixa, tá? E aí nós temos as entradas, que a gente falou lá um pouquinho, né, na hora dos elementos, que a gente entendeu um pouquinho dos elementos que compõem a gestão financeira. Então, nós temos ali as entradas, que são as vendas à vista no mês, os recebimentos de clientes, nós também temos também ali as saídas, né, e aí nós temos ali, ó, compra de mercadorias à vista, despesas administrativas e comerciais e as obrigações pagas. Então, a gente vai começar, primeiramente, apurando o resultado financeiro, que foi o primeiro conceito ali que a gente viu, a gestão financeira, né? Então, a gente vai apurar aqui qual foi o resultado financeiro dessa empresa, segundo as informações que a gente viu. Olha lá. Então, eu coloquei aqui nessa aba para ficar melhor aqui para a gente entender aqui, fazer algumas anotações. Então, nós temos aqui, ó, o mesmo enunciado, tá, pessoal? É o mesmo enunciado que está lá no PowerPoint. Então, eu só mudei aqui de lugar, então, para ficar melhor para a gente ver. Então, primeiramente, como eu disse, a gente vai apurar o resultado financeiro da empresa. Então, nós, de acordo com os elementos que a gente viu que compõem a gestão financeira, nós vamos retirar esses elementos para lá, beleza? E aí vocês vão estar entendendo um pouco melhor. Então, né, aqui nós podemos ver aqui, ó, então, que tem esses elementos aqui. Então, a gente vai estar vendo lá o que se encaixa aqui. Então, só vamos voltar para cá. Aí, deixa eu só colocar aqui. Isso. Então, primeiramente, a informação que a gente tem é compra de mercadorias para revenda, que foi um total de 10.500. Então, nós tivemos ali um gasto, né, na compra de mercadorias por R$10.500. Só que não foi pago tudo de uma vez, né? Não foi pago esse montante, mas foi dividido ali em 3 parcelas. E aí foi pago no mês de abril, como eu disse aqui, a gente está apurando o resultado de um mês, né? Que é o mês de abril. Então, foi pago desse valor aqui de 10.500, foi pago a primeira parcela daí em abril. Foram divididas aí em 3 vezes, né? E o restante será pago em 30 e 60 dias. Não havia estoque inicial de mercadorias. Então, segundo a gestão financeira, nós não vamos lançar esse valor total, nós vamos lançar o valor que realmente mexeu ali no caixa, no valor que saiu ali, né, do caixa. Então, a gente vai pegar esse valor aqui e vamos dividir em 3, né? Vamos para a gente ver quanto que saiu do caixa no mês de abril. Então, olha lá, 10.500 dividido por 3 é igual a 3.500. Então, na compra de mercadorias, foi retirado do caixa no mês de abril 3.500, né? A gente vê que as próximas parcelas serão pagas em 30 e 60 dias. Então, voltando aqui para a tabela, a gente vem aqui nas saídas, ó. Por quê? Porque foi um gasto ali, né? Saiu do seu caixa, movimentou seu caixa ali, fazendo uma retirada. Então, na compra de mercadorias, nós vamos colocar aqui, ó. Então, R$3.500, que é a primeira parcela. Tá entre parênteses porque é negativo, tá? Então, todo valor aqui que tiver entre parênteses é porque é um valor negativo, é um valor que saiu e não um valor que entrou. Então, primeiramente, nós lançamos aqui R$3.500. Voltando para cá, para as nossas informações, olha lá. Então, a segunda informação, uma venda de 80% do estoque. Então, aconteceu aqui uma venda no mês de abril. Eu adquiri meu estoque, que foi de 10.500, né? Eu adquiri essa compra, só que eu vendi, né, no mês de abril, 80% desse estoque, com margem de 50% sobre o preço de compra. Então, primeiramente, vamos olhar para cá, ó, a venda de 80% do estoque.
Então, quanto é 80% do meu estoque, pessoal? Então, é 80% de 10.500, né? Se eu peguei aqui 10.500, não havia estoque inicial de mercadoria, então ficou só esses 10.500. E eu fiz uma venda de 80% desse estoque, então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, 80% do estoque. 80% estoque. Olha lá. Então, a gente vai ver aqui quanto que vai ficar, beleza? Deixa eu pegar a calculadora aqui, ó. Então, 10.500, né? E nós vamos ver, então, quanto que é aí esses 80% desse estoque. Então, 80% do meu estoque foi de 8.400. Então, eu consegui aí vender 8.400 do meu estoque, beleza? Olha lá. Então, 80% do meu estoque é 8.400. Então, eu fiz essa venda aí de R$8.400. Só voltar aqui. Com margem de 50% sobre o preço de compra. Então, aqui, esse não é o meu preço de venda, né? Eu tenho que adicionar ali. E aqui adicionou uma margem de 50%. Beleza? Então, aqui, ó, 50% ali sobre o preço de compra. Olha lá. Então, vamos ver. Só que daí a gente não vai descontar esse 50% de 10.500, beleza? Nós vamos descontar desse valor que vendeu, porque ainda sobrou mercadoria ali no estoque, né? Então, nós vamos descontar aqui esse 50% somente da mercadoria aqui que foi vendida, beleza? Então, nós pegamos aqui a calculadora e daí nós vamos fazer 50% desse valor, que é um total de 4.200. Então, 50% de margem foi exatamente 4.200. Olha lá. Então, nós temos o total. O nosso preço de venda, então, foi o total. Nós vendemos na verdade, o total aí de venda. Desculpa, pessoal, não foi o preço de venda, mas o nosso total de venda nesse mês foi, olha lá, quanto que foi? 8.400 mais 4.200. Quanto que é? Vamos colocar aqui 8.400. Nós temos um total de 12.600. Então, nossa venda no mês de abril foi um total de 12.600. Beleza? Então, segue essas informações aí. E aí, nós tivemos esse total de venda, né? E daí, nós temos aqui, ó, recebido uma de 3 parcelas na venda e o restante será recebido em maio e em junho. Então, quanto que eu realmente recebi, quanto que entrou ali para o meu caixa, porque é isso que a gestão financeira quer saber, o quanto entrou no meu caixa naquele mês, né? Então, nós vemos aqui que foi dividida essa compra aqui, essa venda, em 3 parcelas, beleza? Então, nós pegamos aqui, ó, 12.000 dividido por 3, 4.200. Então, foi isso aqui que gerou, né? Que mexeu ali no meu caixa, que entrou no meu caixa. E é o que a gestão financeira quer saber. Não quer saber ali muito o que você, né? Não vai registrar o montante, mas vai registrar ali o que você realmente recebeu, que foi a primeira parcela ali de 4.200. Então, voltando para a nossa tabela, nós vamos inserir aqui, ó, vendas à vista no mês. Nós vamos colocar o valor de 4.200, que foi o valor que a gente chegou aqui, ó. Dividimos 12.600 por 3 e aí a primeira parcela, 4.200, beleza? Então, voltando aqui. Olha lá, continuando. As despesas administrativas e comerciais atingiram um montante de 3.000 no mês. Então, eu tive um total ali de 3.000 com despesas administrativas e comerciais no mês de abril. Desse valor, 70% foi pago no próprio mês e o restante ficou para pagar no mês seguinte. Então, quanto que eu tirei do meu caixa, né, ali com relação a despesas administrativas e comerciais? Não foi 3.000. Eu tive esse gasto de 3.000, mas ali eu não paguei, né, o total desse gasto. Eu paguei aqui, como diz, 70%. Né? Então, nós vamos ver aqui quanto que é esse 70% de 3.000. Então, nós pegamos aqui 3.000, né? Vamos ver aqui quanto que é 70% desse valor.
Olha lá, R$ 2.100, né? Então, o que saiu do meu caixa com relação à despesa administrativa e comercial foi R$ 2.100. Então, eu volto aqui para minha tabela e eu procuro aqui, ó, despesas administrativas e comerciais, que foi saída, né? Então, nós viemos aqui para a parte das saídas, que foi R$ 2.100. Olha lá. Isso. Voltando para cá, continuando aqui nas nossas informações. Os recebimentos de clientes de meses anteriores atingiram o total de 3.900. Então, nesse mês, entrou no nosso caixa 3.900 de clientes aí que deviam aí dos meses anteriores, né? Então, entrou ali 3.900. Voltando para a nossa tabela, então, se entrou dinheiro no nosso caixa ali, nós colocamos. Então, aqui, ó, nas entradas, recebimento de cliente, né? Então, nós colocamos 3.900. Voltando para cá. Olha lá. Pago obrigações do mês anterior, né? No valor de 2.850. Então, eu tive que arcar aqui com essa despesa, né? Eu tive que arcar aqui com essas obrigações, na verdade. Então, no valor de 2.850, que saiu do meu caixa, beleza? Nesse mês de abril. Então, eu volto para cá. Se foi saída, eu venho para cá, ó. Então, ali, ó, obrigações pagas. E aí, nós temos um total de 2.850. Olha lá. Então, viu que a gente preencheu todas as nossas, né? Ah, mas professora, ainda tem informações lá. Então, vamos voltar para cá e ver. Olha lá. Então, do seguro pago em janeiro, no total de 1.200, foi apropriado uma de 12 parcelas como despesa do mês. Seguro, pessoal, a gente não vai lançar na gestão financeira. A gente viu lá que, né, não vai entrar isso aqui. A gestão econômica, ela é mais apurada ali, né? Ela vai lançar essas questões de seguro. Aqui ela vai lançar também, ó, a depreciação, né? Por quê? Porque não vai lançar na gestão financeira essas questões aí. Então, entenda aí que na gestão econômica, sim, vai entrar seguro, vai entrar depreciação, vai entrar todas essas coisas aqui. Só que na gestão financeira, ela não quer apurar isso aqui, ela não quer envolver isso aqui no caixa dela, né? Vamos supor ali, né? Tratar aí como dois indivíduos diferentes. Então, essas duas situações não vai entrar na gestão financeira, mas sim na gestão econômica, porque ela traz um resultado diferente, um olhar diferente do seu negócio e não entra, então, esses elementos na gestão financeira. E aí nós temos aqui, então, o saldo anterior do caixa de 780. Então, o nosso saldo inicial, como a gente viu, é importante o saldo inicial aqui, né? Olha lá. Então, nosso saldo inicial foi 780. E na gestão financeira entra o saldo inicial. Então, nós colocamos aqui, ó, 780. Então, nós finalizamos aqui, né? Então, nós viemos aqui e agora nós vamos ver qual foi o resultado, né? Qual foi o resultado obtido aí, né? De acordo com essas informações. É claro que pode ter variações, às vezes pode entrar mais questões, assim, na saída, ou então esse aqui é um exemplo, né? E a gente vê que de empresa para empresa muda algumas coisas. Então, de acordo com esse exemplo aqui, a gente vai ver o nosso resultado financeiro. Então, vamos ver aí o resultado financeiro da nossa empresa. Então, nós tivemos aí, de acordo com esse mês, nós tivemos um déficit de caixa. Como a gente viu, déficit de caixa é quando eu tenho um gasto maior do que o recebimento, né? Então, eu tive aqui um total de 8.100, né, com recebimentos de entradas, e aí nas minhas saídas eu tive um total de 8.450 negativo, ou seja, que saiu 8.450. Então, eu tive um déficit de caixa de 350. Se fosse o contrário aqui, ó, esses valores, né, e daí eu ia ter um superávit de caixa, ou seja, entrou mais, eu recebi mais do que saiu, né? Só que nesse caso a gente teve um déficit de caixa que foi de 350, então, né? E aí o nosso saldo final, que daí confrontou esse com o nosso saldo inicial, e aí nós temos o saldo final de caixa, que foi 430. Então, o resultado do nosso mês, né, foi aí
sem levar em consideração aí a nosso saldo inicial, aí nós tivemos aí, infelizmente, um déficit de caixa, né? E aí o nosso saldo final, confrontando então esse valor com o nosso saldo inicial, foi de 430. Beleza, pessoal? Então, até aqui nós resolvemos a gestão financeira, nós demos aí o resultado econômico. Na verdade, resultado financeiro, desculpe. E agora nós partimos para o resultado econômico. Então, a gente vê aqui, ó, que o resultado econômico traz abordagens diferentes, trazem aí apuramentos diferentes, né? Por isso que às vezes vai entrar situações aqui e não vai entrar aqui na gestão econômica, né? Então, a gente vai pegar ali as mesmas informações e nós veremos aqui como que vai entrar aqui. Olha lá, como a gente viu, receita menos custo, menos despesa, vai dar ali o nosso resultado econômico, beleza? Então, partindo para cá, para esse material de novo, só vou apagar aqui algumas informações para ficar melhor para a gente visualizar. Isso. Olha lá, pessoal. Então, nós temos aqui, ó. Vamos apurar agora o nosso resultado econômico. Então, primeiramente, né, voltamos às primeiras informações. Por quê? Porque essas informações vão entrar de um modo diferente que entrou na gestão financeira, né? São as mesmas informações, só que elas vão entrar ali em montante diferente. Então, vamos lá. Compra de mercadorias para revenda por 10.500. Foi pago em 3 parcelas, né? Como a gente viu. Então, a primeira parcela foi paga aqui em abril, à vista. E o restante será pago em 30 e 60 dias. Não havia estoque inicial de mercadorias. Então, nós vimos aqui, né? Então, a gente teve aí essa compra de mercadoria. E aí, só que eu não vou lá lançar esse valor agora, né? Eu não tenho... aqui, olha lá, na minha tabela aqui da gestão econômica, não é igual a essa aqui, pessoal, que tem aqui, ó, compra de mercadoria, né? E aí eu coloquei lá o total da primeira parcela. Aqui nesse caso, eu vou ter o custo, que foi com relação aí ao produto, né? Que foi os custos que eu tive para entrega aí, os custos envolvidos aí na mercadoria, beleza? Aí na que eu vendi. Então, por que não vai entrar 10.500? Eu vou explicar aqui para vocês. Olha lá. Então, a gente tem que vir para essa segunda informação aqui, que é o que importa. Olha lá, então nós tivemos uma venda de 80% do estoque, com margem de 50% sobre o preço de compra. O que vai ser o meu custo de mercadoria, né? Aqui no caso, entra aqui, ó, custo das mercadorias vendidas, né? Então, não vai ser o meu custo aqui total de que eu comprei, de que eu adquiri, mas vai ser o custo das mercadorias vendidas, né? Então, eu vou lançar ali, eu vou registrar o custo das mercadorias que eu vendi, que foi 80%. Então, a gente viu lá que 80%, né? 10.500 aqui, vamos ver aqui, a gente já viu lá na outra, que 80% desse valor é igual a 8.400. Então, eu vou lançar esse valor, eu não vou lançar esse resultado aqui, mas eu vou lançar do tanto que eu vendi. Então, o total que eu vendi ali com relação à mercadoria, ali com relação ao preço, né, de compra, eu descontei, então, do meu estoque 80%, né, que na gestão econômica ela apura isso, né, o custo das mercadorias vendidas, e não ali, né, o que eu comprei, mas ali o que eu vendi. Então, e traz isso como um custo. Olha lá. Então, nós temos ali um negativo de 8.400. Beleza? Olha lá. Então, nós voltamos para cá. Olha lá. Com margem de 50% sobre o preço de compra. Então, na outra ali a gente viu que esse total aqui, né, 8.400, mais aí 50% desse valor, olha lá, 4.200, e aí a gente adiciona aqui novamente 8.400, olha lá, 2.600. Então, o meu valor aí de venda total foi de 12.600. Então, aqui fala, né, que recebeu em 3 parcelas. Só que aqui
nós não vamos lançar, nós não queremos saber dessas parcelas. Nós vamos lançar esse resultado total, né? Como eu disse, não importa, na gestão econômica não importa se foi à vista e não importa se foi a prazo. Se ocorreu a venda naquele mês, essa venda aqui ocorreu no mês de abril, então nós vamos lançar o total dela no mês de abril. Independente se a segunda parcela vai ser paga em maio, se vai ser paga em junho, nós vamos lançar o total dela na gestão econômica, que foi de 2.600. Então, como a gente viu, olha lá, receitas, vendas totais do mês, independente se foi à vista ou a prazo. Então, nós temos 2.600. Tá vendo como já, né, se diferencia aí várias questões, são os mesmos dados, né, mas já traz uma diferença aí. Olha lá, as despesas administrativas e comerciais atingiram um montante de R$3.000 no mês. Desse valor, 70% foi pago no próprio mês e o restante ficou para pagar no mês seguinte. Então, como eu disse, na gestão econômica eu não quero saber desse restante que ficou para pagar no mês seguinte. Se foi 3.000, foi 3.000. Independente se eu paguei 70% agora, se eu paguei, né, o restante no próximo mês, o que eu gastei, né, o meu montante no mês de abril foi 3.000, com relação a despesas administrativas e comerciais. Então, eu vou lançar 3.000. Então, voltando para cá, ó, olha lá, vou vir aqui nas minhas despesas. Despesas administrativas e comerciais, foi aí um negativo de 3.000, né? Olha aí, fechando. Voltando para cá, olha lá. Os recebimentos de clientes de meses anteriores atingiram o total de 3.900. Pessoal, olha aqui, ó, de meses anteriores. Como a gente viu, né, a gente lança ali o total de recebimentos, independente se foi à vista ou a prazo. Então, esse valor aqui já foi lançado no resultado econômico de outro mês, né? No mês que ocorreu essa venda, né? No mês que ocorreu isso aqui. Então, esse dinheiro já foi lançado em outro apuramento, né? Dos meses anteriores, do mês que realmente aconteceu essa venda. Então, independente se foi à vista ou a prazo. Então, isso aqui a gente não coloca, porque a gente já lançou no mês em que ocorreu a venda, independente se foi à vista ou a prazo, beleza? Pago obrigações, ali do passivo, do mês anterior, no valor de 2.850. Então, aqui a gente também não vai registrar na gestão econômica, porque ali, ó, do mês anterior. Então, se é do mês anterior, independente se foi pago ali à vista ou a prazo, já foi lançado ali, né, na gestão econômica ali do mês anterior, né? Então, isso aqui a gente também não vai registrar. Do seguro pago em janeiro, no total de 1.200, foi apropriado uma parcela de 12 como despesa do mês. Já o seguro, como eu disse, né, ele vai entrar ali no apuramento da gestão econômica, que é bem mais profundo ali, né, esse resultado. Então, a gente vem aqui, ó, então a gente pega 2.200, né, que foi o nosso total aqui, ó, do seguro aqui, nós vamos aqui dividir por 12, né, que vai dar aí um resultado de 100. Esse aqui a gente lança dessa maneira. Por quê? Porque ele não entra lá na gestão financeira. Então, aqui nós vimos aqui, ó, do seguro pago em janeiro, então nós apropriamos aí uma parcela de 12 nesse mês, e é o que vai ser registrado aqui. Então, nós vamos registrar aqui, ó, vemos aqui, ó, olha lá, despesa com seguro. Então, nós temos um negativo de R$100, que foi a nossa divisão lá. Voltando para cá, olha lá, o saldo anterior do caixa, né? Não, primeiramente, desculpe, a gente tem aqui, ó, o veículo que a empresa comprou no ano anterior à vista. Então, na gestão econômica, esse valor aqui já foi lançado, né? Também quando aconteceu essa venda aí, quando aconteceu essa compra, desculpe. E aí, nesse mês de abril, ele sofreu uma depreciação de R$500, né? Perdeu um valor ali de R$500. Então, nós vamos lançar, a depreciação, ela não lança na gestão financeira, nós lançamos na gestão econômica. Então, nós vamos lançar aqui, ó, esse total aí de depreciação, nós vamos lançar aqui, ó, um negativo de R$500, beleza? Então, nós temos aqui, ó, os nossos dados foram lançados. Como a gente viu, o nosso saldo anterior não vai entrar.
O saldo inicial, ele entra só na gestão financeira, ele não entra na gestão econômica, beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso, para o nosso exercício. Então, nós tivemos aqui, lançamos os nossos dados. Vocês viram como foi diferente da gestão financeira, E aqui nós vamos apurar. Será que deu lucro ou será que deu prejuízo, Olha lá. Então, nós tivemos um lucro do período, de R$600, beleza? Olha lá. Então, entrou ali um total de recebimentos, independente se foi à vista ou a prazo, foi um total de 12.600. Então, esse dinheiro aqui você vai receber, independente se você recebeu agora, no mês de abril, se você ainda vai receber, mas aqui na gestão econômica leva em consideração esse total. E aí, teve uma saída aí, no total aqui entre custos e despesa de 12.000. E aí, nos dá um lucro de R$600. Então, vocês viram que interessante, que 2 resultados diferentes, 2 apuramentos diferentes, e é muito, muito bacana de ver isso, Que às vezes você pode estar olhando aí de um jeito, separar alguns dados, pode te dar um valor, pode te dar aí algumas informações, e outro apuramento para te proporcionar aí outro resultado. Então é legal a gente entender isso, Por mais que às vezes, mas como que eu vou aplicar isso? Às vezes, temos que ir nos adaptando, mas é legal entender isso, Entender essa gestão, essas diferenças, entender que tem esses resultados aí. Então, é muito bacana, assim, de aprender, de entender um pouco mais, beleza? E aqui eu quero também falar um pouquinho aqui para vocês, para finalizar a nossa aula, sobre uma ferramenta muito interessante, pessoal. A ferramenta, ela se chama fluxo de caixa, Não sei se vocês já utilizam, já ouviram falar, Às vezes vocês já utilizam essa ferramenta na empresa de vocês. Então, olha lá. Refere-se ao total de recebimentos e de pagamentos que o negócio efetuou durante um período de tempo. Trata-se de importante instrumento de controle financeiro, onde os gestores mantêm os registros de valores que entraram e saíram da empresa em determinado período. Então, olha que interessante isso, Então, é uma ferramenta ali que te ajuda nesses registros dos valores que entraram e saíram da sua empresa. Como a gente viu ali na gestão financeira, a importância desses detalhes aí, De que entrou, de que saiu, tanto para a gestão financeira como para a gestão econômica, a importância, da gente saber ali o que saiu, o que entrou, Ter tudo isso, E aí o fluxo de caixa é uma ferramenta que te permite, fazer isso aí, esse registro, de valores que entraram e valores que saíram. Aqui tem um modelo, pessoal, de fluxo de caixa, A gente pode estar vendo aqui, Então, nós temos, ele é separado aqui, por entradas, saídas. Então, nós temos o registro aqui de cada coisa, De cada coisa que entrou, por meio de onde entrou dinheiro, de onde saiu dinheiro. Esse aqui é feito por semana, O período dele é semanal. Então, nós temos aqui o previsto. O previsto, pessoal, é a média ali, É o que você prevê, como o nome já diz ali. Então, eu prevejo, teve uma previsão ali de 1.870 de vendas à vista. E aí, foi realizado, Nós temos aqui esse aqui que foi realizado. Então, nós temos aqui 1.910. Ali, na primeira semana, nós vendemos 1.910. Então, nós temos aqui alguns... fluxo de caixa, ele traz ali o previsto e o realizado, mas outros só ali o realizado mesmo. Então, como por exemplo esse modelo aqui que tem aqui, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Olha aqui, pessoal. Nesse modelo de fluxo de caixa, eu encontrei esse modelinho aqui na internet. Você encontra aí, hoje em dia, diversos modelos, de fluxo de caixa. Tanto que você também pode... professora, não consigo, não sei mexer muito bem em Excel, não, Você pode também estar ali fazendo ali manualmente, ali num caderno, anotando, Fazendo isso aí, Como, por exemplo, você pode analisar aqui, para depois você fazer, Então, nós temos aqui, esse é mensal, beleza? Então, nós temos aqui as entradas, E aí nós temos nosso registro. Aqui, registra primeiro aqui o nosso saldo inicial, tanto em caixa como em banco. Então, coloca aqui o saldo inicial, beleza? Nesse exemplo, E aí nós temos as entradas, e aí aqui, você vai colocar recebimentos de venda,
Então, contas a receber, outros tipos de recebimento. Então, vai colocando, ó, quanto que você vendeu no mês de janeiro, quanto que, né? Então, vai lançando. E daí aqui, ó, já te traz um total. Automaticamente, à medida que você vai lançando esses valores aqui, isso aqui já vai te dando um total ali. Então, meu total de entrada aqui nesse exemplo foi de 90.500, desculpe. E aí nós temos as saídas. As saídas aqui, como a gente pode ver, é bem maior, né, do que as entradas. Então, nós temos aqui, ó, compra de mercadorias, você pode lançar ali, ó, fornecedores, comissão sobre vendas. Se você não tem comissão, não precisa lançar, deixa zerado ali ou tira essa opção, né? Salário de funcionários. Então, nós temos essas várias opções, ó, aluguel, embalagem, quanto que você gastou. Porque, pessoal, é importante isso, né? É importante você saber quanto entra na sua empresa, é importante você saber quanto sai. A gente traz aí, né, na memória um pouco sobre o que a gente falou em finanças pessoais, a importância de você saber ali o quanto você ganha, a importância de você saber o quanto você gasta, o como você gasta, né? Então é importante isso na sua empresa também, né? Você detalhar ali, ó, aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, gasto do dia 1, gasto do dia 2, gasto do dia 3. Então, você pode detalhar os seus gastos aqui, né, no mês. Então, é muito importante isso. E o fluxo de caixa, ele tá aí como um instrumento para te ajudar, né, a detalhar essas informações. Daí, aqui traz, né, ó, saldo operacional, que é entre entradas e saídas, daí a gente traz um total, e o seu saldo acumulado, que daí relaciona aí com o seu saldo inicial e o saldo que ficou aí entre as entradas e as saídas, beleza? Então, é uma ferramenta muito, muito interessante. Eu vou estar mandando essa ferramenta ali no grupo do WhatsApp aí para vocês darem uma olhada, para vocês, né, entenderem um pouco melhor, para ficarem aí familiarizados aí com essa ferramenta, beleza? Então, voltamos aqui, né, para o assunto aqui que nós estávamos falando e para encerrar a nossa aula aí, né? Então, depois eu vou estar enviando aí essa planilha, né, do fluxo de caixa para vocês olharem e entenderem um pouco melhor. Então, você que está assistindo essa aula pelo YouTube, né, anota o seu nome aí nos comentários para que seja computada a sua frequência. Beleza, pessoal? Nos vemos na próxima aula. Não deixe aí de assistir, de acompanhar. Beleza? Obrigada.